O comando if é um comando de desvio condicional do fluxo de execução. Sempre que a condição ou expressão lógica que é implementada na cláusula if é avaliada como verdadeira, o fluxo segue pelo primeiro caminho, passando pela execução dos comandos. Caso contrário, ou seja, quando a condição é avaliada como falso, o fluxo é desviado pelo segundo caminho e, neste caso, nenhum comando será executado. Vamos utilizar os operadores lógicos ou booleanos para verificar se o valor de uma variável pertence ou não a um determinado intervalo de valores. Para verificar se o valor de n pertence ao intervalo, deve-se usar o operador e lógico. Vejam aqui pelo gráfico que é necessário que o valor de n seja maior ou igual a 5 e também menor ou igual a 9 para que n pertença ao intervalo entre 5 e 9. Ou seja, essa situação aqui, primeira linha da tabela verdade. Para verificar se o valor da variável n está fora do intervalo, deve-se usar o operador ou lógico. Vejam aqui pelo gráfico que é necessário que o valor da variável n seja menor do que 5 ou maior do que 9 para que o valor de n esteja fora do intervalo. Então, vamos aqui nesta classe, a classe 3, que foi implementada no pacote condicional do meu projeto. Ela já está inicialmente implementada com objeto de leitura, instanciado a partir da classe Scanner. E vamos aqui, então, complementar essa implementação, declarando inicialmente a variável que será a entrada de dados. O método nextInt da classe Scanner faz a leitura de um número inteiro, que será atribuído à variável n. Então, a primeira estrutura condicional, comando if, vai verificar se o valor da variável n pertence ao intervalo usando o operador e lógico. Vejam aqui. Se isso for verdade, ou seja, se o valor da variável n for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 9, portanto, n pertence ao intervalo. Na segunda estrutura condicional, segundo comando if, vamos verificar se o valor de n está fora do intervalo usando o operador ou lógico. Está. Então, se o n for menor do que 5 ou o n for maior do que 9, significa que ele está fora do intervalo. Então, tá lá. Primeiro if verifica se o valor pertence ao intervalo utilizando o operador e lógico. No segundo if, a expressão verifica se a variável está fora do intervalo utilizando o operador ou lógico. Então vamos testar esse código-fonte, Shift F6. Primeiro teste, vamos fornecer na entrada de dados, aqui, aguardando a entrada de dados, o número 7, e vejo que 7 pertence ao intervalo. Ou seja, essa situação foi verificada, porque 7 é maior ou igual a 5 e também 7 é menor ou igual a 9. É a primeira linha da tabela verdade. Vamos fazer um novo teste. Agora com o número 3, vejo que 3 está fora do intervalo. Essa condição foi verdadeira. Por quê? Porque 3 é um valor menor do que 5. Aconteceu
o que está representado aqui na segunda linha da tabela verdade. 3 é menor do que 5, não é maior do que 9, mas no ou lógico, que é de junção, uma ou outra situação sendo verificada, o resultado é verdadeiro. Então, 3 está fora do intervalo porque ele é menor do que 5. Vamos fazer um terceiro teste, agora com 11. Novamente, essa situação foi verificada. 11 está fora do intervalo. Por quê? 11 não é menor do que 5, mas é maior do que 9. Então, o que aconteceu, o que está representado aqui na terceira linha da tabela verdade. 11 não é menor do que 5, mas 11 é maior do que 9. No ou lógico de junção, é suficiente para que o resultado seja verdadeiro, indicando que o 11 está fora do intervalo, porque ele é um valor maior do que 9. Então, o e lógico sempre deve ser usado quando as duas sentenças envolvidas têm que ser verdadeiras para confirmar o resultado, como nesses dois exemplos aqui. No primeiro if, a expressão lógica verifica se o valor da variável x é um valor positivo e também o valor da variável y é um valor positivo. Então, x e y tem que ser maiores que zero para um resultado positivo. No segundo if, estamos verificando se o valor da variável x é igual a zero e também verificando se o valor da variável y é igual a zero. Portanto, para que essa expressão lógica dê o resultado verdadeiro, x tem que ser igual a zero e também y igual a zero. O ou deve ser usado sempre que formos trabalhar a disjunção, ou seja, um valor ou outro é suficiente para que o resultado seja verdadeiro. Neste caso, está verificando se o valor da variável x é negativo, menor que zero, ou o valor da variável y sendo negativo. Então, vai ser verdade quando o valor do x é negativo e também o valor do y negativo, resultado verdadeiro. O valor de x negativo, segunda linha da tabela verdade, e o valor de y não é negativo, mas é suficiente um valor porque é disjunção, um ou outro. Nessa terceira linha seria a situação de que o x não é negativo, mas o y é negativo, portanto o resultado positivo. Só não vai ser verdadeiro quando o x não é negativo e também o y não é negativo. Sendo assim, o resultado seria falso para o ou lógico. Obrigado.